Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação do SINDCT é divulgar notícias de interesse da sociedade, claro, com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e outros profissionais como médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas, advogados, como é o caso de hoje, a presença do Dr. Walter Cunha, que é o presidente da Associação dos Advogados aqui de São José dos Campos, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da Web Radio, que aqui o SINDCT faz sobre essa conjuntura política do Brasil, através das informações via internet, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDCT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. Este é Clique Jornal, mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. Assim como a OAB e tantas outras entidades de cunho nacional, a Associação dos Advogados de São José dos Campos também está tomando parte das decisões da população e sendo o meio aonde o cidadão e a cidadã possa caminhar frente aos seus direitos. O presidente da Associação dos Advogados, Dr. Walter Cunha, vem explicar qual é essa parceria com a sociedade que está dando muito certo. Dr. Walter Cunha, muito obrigado pela presença e boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio SINDCT. E eu quem agradeço o convite e a oportunidade de estar mais uma vez aqui junto com vocês. Dr. Walter Cunha, a Associação dos Advogados aqui de São José dos Campos é uma entidade de quantos anos? A Associação dos Advogados completa agora, no mês de junho de 2017, 44 anos de prestação de serviço aos advogados, bacharéis de direito e aos estagiários, com a sua sede aqui em São José dos Campos. É uma entidade que agrega o bacharel e também o estagiário de direito? Sim, o bacharel em direito, aquele que já se formou no curso de direito, o estagiário, aquele que está cursando a faculdade de direito, e também a todos os advogados, aqueles que já são graduados pela faculdade do curso de direito e também já obtiveram aí a sua outorga por intermédio do exame de ordem, o exame da OAB. Agora, o estagiário, desde o primeiro ano de direito, ele pode fazer parte da associação? Sim, o estagiário desde o primeiro ano de direito ele já pode se inscrever no nosso quadro de associado e fazer parte da Associação dos Advogados. O que ele ganha com isso, doutor? Bom, ele tem diversos benefícios, né? Desde desconto nas universidades, e aqui eu posso mencionar o nome de algumas, se você me permitir. A Universidade Paulista, por exemplo, a Unip, todo estudante que é associado da Associação dos Advogados, além dos descontos que a própria universidade já oferece, ele ainda tem mais 10% de desconto na mensalidade. Ou seja, o estagiário, uma universidade que custa hoje o valor de mensalidade aproximadamente 700, 800 a R$1.000, ele teria aí um desconto a mais agregado no seu boleto, na sua mensalidade, se tornando associado. Aos advogados, aos bacharéis, também que possuem filhos no Colégio Objetivo, por exemplo, ali do Jardim Aquários, quase 50%, ou aproximadamente 50% de desconto nas mensalidades. Então nós temos vários benefícios aos nossos associados. Agora,
em relação a cursos e aprendizado, o que é aplicado pela Associação dos Advogados? Você sabe, Paulo Silva, assim que nós assumimos a associação, aproximadamente um ano, nós instituímos o denominado Happy Hour. É um momento de descontração com os nossos associados, um momento que nós temos a oportunidade de debatermos os assuntos forenses no dia a dia de um modo diferenciado. No último que nós tivemos, nós trouxemos alguns advogados para que pudessem então fazer a explanação do exercício da advocacia junto com os estudantes aqui da Universidade de São José dos Campos, a Universidade do Vale do Paraíba, perdão, a Univap, junto com os estudantes da Univap, numa parceria junto com o Centro Acadêmico da Univap. Uma oportunidade para que um assunto abordado foi exatamente voltado para os estudantes, aqueles ingressantes do primeiro ano no curso de Direito. Então nós interagimos por intermédio do Happy Hour, além dos cursos e palestras que nós temos em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, nós também temos a oportunidade do advogado, do estagiário e do bacharel em debatermos assuntos jurídicos de relevância nos denominados Happy Hour que nós temos. Agora, doutor, São José dos Campos tem mais que 4.000 advogados? Mais, aproximadamente 5.000 advogados inscritos na 36ª subseção da Ordem dos Advogados. Tem mais de 5.000? Aproximadamente 5.000. Agora, e qual o papel do advogado hoje nessa sociedade da RM Vale? Bom, o advogado, né, ele é essencial para a justiça, assim já diz inclusive a nossa Constituição Federal, porque ele é quem representa o seu cliente, ele representa o jurisdicionado, aquele que precisa do Poder Judiciário, ele fica sob a dependência do advogado. E o advogado tem essa função basilar de poder levar conhecimento e defender os seus clientes na causa da forma, objetivando, é claro, os interesses do seu próprio cliente. E é nesse conceito que a advocacia, no meio de toda essa crise política que nós estamos vivendo, a advocacia tem o seu papel importante. Aqui eu tenho que parabenizar a atitude do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, na última semana, que fez o protocolo, pedido de impeachment do nosso presidente, do atual presidente Michel Temer, e a OAB, naquele momento, por intermédio dos seus advogados, exercendo a sua função. E é isso que a advocacia moderna, a advocacia contemporânea necessita, de agentes, pessoas dispostas a construir uma sociedade melhor. Agora, da mesma forma que a OAB apresentou o pedido de impeachment do presidente, aqui em São José dos Campos, a Associação dos Advogados vai trabalhar socialmente no mesmo modelo das causas sociais, defender a população em relação nós tivemos há poucos dias um vereador que usou um assessor seu, pago com dinheiro público, para trabalhar no empreendimento particular. Esse mesmo vereador, ele apresentou um projeto na Câmara para que a Prefeitura, um projeto autorizativo, onde a Prefeitura pudesse colocar ferros pontiagudos nos bancos das praças para que as pessoas em situação de vulnerabilidade não pudessem deitar ou dormir nos bancos da praça. E, da mesma forma, o mesmo vereador fez um outro projeto autorizativo para que o cidadão cortasse a árvore na frente da sua casa. É também um crime ambiental. Como a Associação dos Advogados vai agir nessas condições? Bom, Paulo, veja bem, a Associação dos Advogados, pela sua questão estatutária, nós temos que defender os interesses do município de São José dos Campos e de seus associados. Uhum. Dentro desse cenário, né, que vem ocorrendo no nosso município, eu, particularmente, tomei pela iniciativa de convidar os presidentes das entidades do terceiro setor. Nós estamos conversando com diversos presidentes de instituições, de associações, porque nós vamos mobilizar em São José dos Campos um trabalho efetivo de fiscalização do poder público.
A Associação dos Advogados de São José dos Campos irá dar todo o amparo e suporte para toda e qualquer associação, toda e qualquer entidade do terceiro setor, aqui eu vou incluir igrejas e sindicatos e também associações, potencializando então um movimento em massa, um movimento de fiscalização no nosso município, que há extrema necessidade. É de competência, claro que nós sabemos que o Legislativo tem essa função constitucional e legal de fiscalizar a atuação do Poder Executivo, o Ministério Público também, que é o fiscal da lei, mas nós vamos colaborar com essas instituições por intermédio de um movimento com o terceiro setor, uma união do terceiro setor. Toda e qualquer associação poderá estar vinculada à Associação dos Advogados para que juntos possamos construir um município e uma sociedade melhor. Bom, doutor Walter Cunha, nesse caso, é preciso, a Associação dos Advogados, ela vai agregar a luta da sociedade. Exatamente. A defesa dos interesses sociais. Hoje nós sofremos uma crise política no nosso país, muito grave, por sinal, e aqui faço a minha opinião de uma omissão do terceiro setor. Nós tínhamos aí, nas décadas passadas, um movimento muito grande de associações. Então você tinha associações cobrando de um modo veemente do poder público a sua atuação. A nossa proposta, enquanto presidente da Associação dos Advogados, é fortalecer novamente as associações, associação comercial, que existe em todas as cidades, associação, por exemplo, aqui dos profissionais liberais, e aqui eu posso colocar dos contabilistas, posso mencionar dos médicos, posso mencionar tantas outras associações. Aqui em São José dos Campos nós temos uma associação muito importante também, a ASECRE, né, uma associação renomada ali na região das Chácaras Reunidas, defendendo os interesses dos seus associados, ali os empresários. Nós temos o interesse em estarmos nos aproximando com todas essas instituições para que juntos possamos então exercer o nosso direito de cobrar do poder público e dos seus representantes o cumprimento da legislação do nosso país. Bom, então, o que a associação propõe é começar um trabalho com a sociedade, primeiro partindo, tanto público quanto privado, o exercício da advocacia vai proteger o cidadão, mas a justiça ela não tem que ser provocada, doutor? Nós temos o princípio da inércia do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário ele só se manifesta quando ele é provocado. Exato. Aí vem um grande raciocínio jurídico, né, que nós precisamos aqui, então, interpretarmos essa legislação e o objetivo da Associação dos Advogados. A Associação dos Advogados de São José dos Campos, estatutariamente, ela defende os advogados. Exato. E aí nós temos outras associações. Por exemplo, podemos citar aqui a Associação de Defesa dos Interesses do Consumidor, por exemplo. Okay. E o nosso objetivo é exatamente unirmos as forças e as lideranças entre a Associação de Defesa dos Interesses do Consumidor com a Associação dos Advogados. Juntos podemos, então, podemos exigir do poder público em forma de manifestos, em forma até legal, né, se necessário, provocarmos ações diretas de inconstitucionalidade, ação civil pública, que as associações possuem legitimidade para postular em juízo, provocarmos, então, a ação do poder público, por intermédio do Poder Judiciário, daquilo que nós entendemos que está afrontando a legislação. Agora, da mesma forma que eu citei essas questões aí do corte da árvore, do banco, do assessor parlamentar e tal, um outro vereador na mesma Câmara Municipal está propondo proibir os malabares nas ruas da cidade, o trabalho artístico de certas pessoas. Como que a associação já foi provocada em relação a essa questão dos malabares? Nós enviamos um ofício ao senhor vereador Esdras, parabenizando pela relatoria, pela manifestação dele, porque de fato nós entendemos que o projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, aonde consta no seu dispositivo, no artigo 5º, a condução coercitiva
dos artistas de rua, assim podemos então denominarmos, a condução coercitiva ao distrito policial fere aos nossos olhos a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 9. Dentro desse contexto, desse raciocínio jurídico, o vereador senhor Esdras tomou pela iniciativa adequada de fazer a manifestação contrária a esse projeto. Nós estamos, enquanto Associação dos Advogados, volto a dizer, com rigor cumprimento ao nosso estatuto, com a obrigação de zelar pelo município de São José dos Campos, acompanhando de muito perto a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo do município. Vamos acompanhar de perto a atuação do Poder Executivo e Legislativo. Bom, nós vamos para um breve intervalo agora e no próximo bloco eu gostaria de discutir, perguntar para o Dr. Walter Cunha sobre a advocacia como atividade e o papel do advogado como negociador, como é que vai negociar nessa situação. Podemos falar sobre isso? Claro, vamos juntos. Um breve intervalo e o Dr. Walter Cunha e o Clique Jornal volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco, o presidente da Associação dos Advogados, Bacharéis e Estagiários de Direito aqui da cidade de São José dos Campos. Dr. Walter, a Associação dos Advogados é apenas para São José dos Campos? Não, ela também atua em todo o Vale do Paraíba. Nosso estatuto permite atuar em todo o território nacional, mas hoje nós temos associados de Cruzeiro a Jacareí e Litoral Norte. Lembrando também que eu estou exercendo a função de vice-presidente da FADESP, da área de lazer, esporte e saúde. É a Federação das Associações dos Advogados de todo o estado de São Paulo. E lá então nós também temos benefícios para todos os advogados a nível de todo o estado de São Paulo. Pode agregar o associado da associação na FADESP, que é a Federação dos Advogados? Sim, todo advogado
ele é automaticamente vinculado à FADESP, que é uma federação dos advogados. O Estatuto da FADESP conclama exatamente essa oportunidade dos advogados vinculados às associações a fazerem parte da federação. Dr. Walter, essa semana que passou, a OAB entrou com pedido de impeachment do presidente da República. Na fala do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, mostrou ali que ele precisava de um dinheiro para pagar os advogados, mas era questão de 2 milhões de reais. E o advogado em si, não vai chegar até o advogado esse ganho de 500 mil para advogado, 1 milhão para advogado? Não tem um teto para essas defesas? Bom, primeiro, né, isso é difícil, né, o comentário em relação ao senador Aécio Neves, afastado, o qual, comentando o empréstimo de 2 milhões... Para pagar advogado. Para pagar advogado, né? Realmente interessante, né, se realizar esses empréstimos de 2 milhões de reais com malas de 500 mil para se pagar o advogado. Agora, a sua pergunta em questão dos honorários advocatícios. O advogado ele não tem uma limitação. Tá? Algumas causas específicas, por exemplo, a ação de divórcio litigioso, a ação de inventário, a Ordem dos Advogados do Brasil possui uma tabela, um limitador máximo. E há outras situações que há o limitador mínimo. Então a tabela prevê o mínimo de uma ação. O advogado ele não pode cobrar um valor menor, porque ele incorreria numa infração ética chamado aviltamento de honorários, quando ele cobra um valor muito baixo, e o valor máximo somente para aquelas causas que há o limitador. Por exemplo, as ações, decidiu agora recentemente o Tribunal de Ética de São Paulo, que as ações de resultado ad êxito, exceto trabalhista e previdenciário, as ações indenizatórias em geral, o valor máximo permitido de cobrança de um advogado é de 20%. Então você tem um limitador. Nas ações trabalhistas e previdenciárias, o máximo é 30%. Novamente você tem um limitador. Isso significa que a cobrança de um advogado pelos seus honorários de 1, 2, 3 ou 5 milhões de reais, isso há uma complexidade da causa a ser analisado, o currículo do advogado que irá exercer o patrocínio daquela causa, e ele não tem um limitador. Ou seja, teoricamente, é plenamente possível um advogado cobrar 2 milhões de reais pela defesa de uma causa em específico. Agora, no caso do afastamento do presidente da República, o advogado dele, dado o tamanho da encrenca, é que se mede a custa. Sim, né? Você tem, não é só, eu vou aqui me emprestar as suas palavras, não só o dado o tamanho do problema, mas você tem a complexidade da ação, você também há que levar em consideração o tempo de trabalho na causa. Uma causa como de maior relevância, de maior complexidade jurídica, isso influencia no valor dos honorários. Digo isso porque muitas das vezes uma petição, um exemplo, um aparelho telefônico celular com defeito, uma ação judicial contra um fabricante. Então você tem uma complexidade de uma ação a ser realizada pelo advogado e um tempo de trabalho. Uma defesa de um parlamentar que possivelmente tenha recebido 2 milhões de reais em parcelas de 500 mil, ou tenha tido relações duvidosas no exercício da sua profissão, há uma outra complexidade de defesa. Tudo isso ele é contabilizado nos honorários do advogado, o tempo que o advogado irá dispor para a defesa do seu cliente. Quer dizer, as pessoas que temerem a questão do valor do honorário, deve antes temer o que vai fazer. Sim. Geralmente a pessoa sabe que está fazendo errado, doutor. É muito comum, né, algumas pessoas se preocuparem na contratação do advogado, na questão dos valores dos honorários. Às vezes, a pessoa ela faz aquele cálculo de pagamento em relação àquela contratação específica. Exemplo, hipotético. Uma ação judicial que custa o valor de 10 mil reais. Aqui, hipoteticamente, um valor de honorários de 10 mil reais. Porém,
há um outro lado. Você tem uma ação judicial que demora, em média, no Poder Judiciário, 2, 3, 4 anos. E com recursos, uma ação pode se arrastar até 6, 7 anos. Eu tenho causas, por exemplo, nós acompanhamos aqui alguns advogados conversando no dia a dia forense, ações que tramitam há 20 anos no tribunal. Então, se você faz uma conta inversa, ou seja, eu estou pagando 10 mil reais para o advogado ajuizar uma ação, mas há necessidade de ser feito um cálculo aritmético e matemático qual o período que essa ação irá tramitar. Porque isso contabiliza no valor, hipoteticamente, do que está se pagando mensalmente ao advogado. Por exemplo, nesse caso em específico, 10 mil reais por 5 anos, a pessoa estaria pagando algo aproximadamente de 180 reais por mês para o advogado, o que não paga o custo de um escritório. Muito bom. Né? Há um toner de uma impressora colorida, por exemplo, uma impressora laser, 200 reais. Então, como se contabilizar se 10 mil é um valor alto ou um valor baixo? Né? Exatamente o tempo, a previsão de tempo da ação judicial é extremamente relevante para que possamos então apurar essa questão de valores. Porque no contador, o contabilista é um salário mínimo por mês para cuidar de alguns assuntos de uma empresa. Sim. Questão de R$900. Para o advogado já não pode se medir da mesma maneira. Então, há uma rejeição natural do mercado, principalmente o mercado público pessoa física. O público pessoa jurídica já está bem conscientizado quanto a isso, em pagar um valor mensal que nós chamamos na advocacia de honorários de partido. Ele paga-se um valor mensal pela defesa da sua empresa e um contrato fechado com o escritório de advocacia. Já no público pessoa física, o mercado, a sociedade ainda rejeita essa política, entendendo que, aí volto a citar, a fazer a comparação como você fez aí dos contadores. Um salário mínimo mensal ao advogado para uma ação que pode se arrastar por 5 anos, nós teríamos aproximadamente 60 mil reais de pagamento de honorários. E o mercado ainda, pelo menos o mercado local, regional, ainda rejeita a pessoa física a esse tipo de proposta de pagamento. Eu, particularmente, defendo que o advogado deveria sim receber mensalmente pelo exercício da sua atividade, pelo período que a ação judicial tramita. Porque ele tem despesas mensais. Né? Então, ele subdivide isso internamente no seu escritório, os custos todos operacionais da advocacia. Doutor, e por que o cidadão procura a justiça gratuita? E as custas daqueles papéis que a gente nota aqui no fórum para dar uma entrada, tem até um caixa eletrônico, um banco dentro do fórum, para a pessoa fazer as custas. No caso da justiça gratuita, não recolhe? Bom, como funciona? A prestação do serviço jurisdicional do Estado, ou seja, o Poder Judiciário, a prestação de serviço do Poder Judiciário, ele é taxado. Tá? Você paga-se para utilizar o Poder Judiciário. A regra é essa e há exceções. O novo Código de Processo Civil prevê, e a Lei 1060/50 também previa, foi revogada agora pelo novo Código de Processo Civil, a figura da pessoa que se declara pobre na acepção jurídica do termo, aquela hipossuficiente, que não possui condições de pagar as taxas do processo, as custas processuais, ela possui o direito de usufruir do benefício da justiça gratuita, ou seja, ela utiliza do Estado, dessa prestação de serviço estatal, gratuitamente. Só que existem requisitos, e isso, o deferimento é de competência do magistrado, com base na análise dos documentos apresentados. É o juiz. O juiz, exatamente. O juiz que vai definir se o cidadão vai receber a gratuidade ou não. Ou não. Geralmente, no início da ação judicial, e o novo Código de Processo Civil prevê qualquer momento do processo. E aí fica fácil entendermos. Imagina uma situação de uma determinada pessoa que ajuizou uma ação e ela estava empregada com um salário de 10 mil reais. No decorrer da lide, ela se tornou desempregada. Ela perdeu o emprego e ela precisa fazer um recurso. Esse recurso poderá o advogado solicitar, requerer ao juízo a gratuidade na justiça no decorrer da lide.
Isso foi uma previsão do novo Código de Processo Civil. Ele pode, então, fazer esse pedido da justiça gratuita em qualquer momento do processo. Mas e qualquer advogado pode operar com uma gratuidade da justiça? Bom, aí são coisas diversas, né? Por exemplo, o senhor está tratando de uma pessoa que ganha 10 e aí ficou desempregado. E aí, como o senhor vai pedir a justiça gratuita para aquele cidadão e continua no processo ou não? Bom, pode... Gostaria que o senhor respondesse daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, com o doutor Walter Cunha, ele que é o presidente da Associação dos Advogados aqui da cidade de São José dos Campos e vice-presidente da FADESP, que é a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo. O assunto é a advocacia e a sociedade, e a advocacia como atividade e o papel do advogado como negociador. A gente volta já com o doutor Walter Cunha. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, que tem essa programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Falando com o presidente da Associação dos Advogados aqui da cidade de São José dos Campos e também o vice-presidente da FADESP, que é a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo, Dr. Walter Cunha. A advocacia como atividade e o papel do advogado como negociador. Dr. Walter Cunha, nós paramos na situação de um cliente que ganhava R$10.000 e estava numa demanda judicial. 3 meses após ele entrar nessa briga judicial com o advogado, ele ficou desempregado. E agora?
ele perde a causa, o advogado não terá como receber os seus honorários, ou ele apela para a justiça gratuita e continua o mesmo advogado? Bom, aí nós temos então, nesse cenário hipotético, vamos aqui pensarmos, né, a relação desse cliente com o advogado. Bom, o cliente, ele tem o direito à justiça gratuita, ele se tornou desempregado no decorrer da lide, ele faz um pedido ao juízo para que ele então se torne isento ao pagamento das taxas judiciárias, taxas e custas processuais. A sua relação com o seu advogado é algo particular entre o cliente e o advogado. Poderá o advogado, entendo eu, agir em dois caminhos: permanecer representando o seu cliente e estipulando um novo contrato de honorários, ou poderá também o advogado renunciar àquela causa e transferir essa ação judicial para a Defensoria Pública ou para outro advogado. Isso são as previsões legais que nós temos, né? Via de regra, geralmente o que ocorre no dia a dia é um restabelecimento da relação jurídica contratual entre advogado e cliente, né? Até porque a advocacia, ela não se confunde com a mercantilização. Ou seja, o advogado não está ali somente para receber os seus honorários, ele está ali para prestar o serviço social. Então, com essa finalidade, é que uma boa conversa com o seu advogado é sempre o melhor caminho. Dizer, doutor, olha, acabou o meu dinheiro, eu não tenho como custear mais. Mas daí não pode ser pedido a justiça gratuita para defender aquele cidadão e o próprio advogado ser agraciado ou agregado pela justiça gratuita? Então, não. A justiça gratuita, ela só prevê a gratuidade para as taxas e custas processuais ou aqueles advogados inscritos no convênio com a Defensoria Pública. Então o advogado ele até recebe do Estado, mas ele tem que ser conveniado à Defensoria Pública. Ele tem que ter o convênio para. Ele tem que ter o convênio. Ele poderia daí, no caso, continuar atendendo aquele cliente. Ele iria continuar atendendo aquele cliente, iria solicitar à Defensoria Pública uma análise prévia e a Defensoria Pública autorizando, ele iria continuar e poderia receber os honorários do Estado, né, depois com a Defensoria Pública. Bem explicado. Quer dizer, então, doutor Walter, é apenas as custas, que não são somente baratas. As custas do processo de uma ação judicial. Para cada ação judicial há uma custa diferenciada, há uma taxa diferenciada, a Justiça do Trabalho possui um valor, a Justiça Estadual outro e a Federal outro. O geral na Justiça Estadual é 1% do valor da pretensão jurídica e 4% para recurso. Então, no ajuizamento da ação, 1% do valor da causa e 4% para eventual recurso do valor da condenação. Se não houver valor estipulado na condenação, segue-se o cálculo aritmético de 4% sobre o valor da causa. Muito bem. A advocacia, Dr. Walter, ela é considerada como uma das atividades essenciais para a administração da justiça. Daí a importância do advogado na sociedade. E como preparar o bom advogado, uma vez que ele detém a capacidade de postular os interesses das pessoas? Como preparar, como um advogado deve fazer para estar sempre na vanguarda dos acontecimentos jurídicos? Um bom advogado, ele bem preparado, é aquele que é dedicado aos estudos, né? Isso é sempre muito importante. Nós lembrarmos que o advogado é a única profissão que você estuda eternamente. Até porque você tem alterações de legislações constantemente e você tem interpretações diversas dos tribunais, a jurisprudência ela vai se alterando e a necessidade sempre do advogado estar atualizado, sempre estudando. É uma profissão que exige demasiadamente estudos cotidianos. Um bom advogado é aquele que sempre atua dentro dos preceitos éticos, né? E aí nós temos o Estatuto da Ordem, que prevê, né, rege a matéria e prevê como o advogado deve, então, se comportar na sua tratativa com o cliente, etc. O advogado, para estar sempre na vanguarda, né, para que ele possa sempre estar no auge da carreira, o que eu vejo muito são esses dois passos, ética e estudo.
Esses dois compromissos, ele selado esses dois compromissos e permanecendo fiel a esses dois compromissos, ele sempre será um advogado de sucesso. Dr. Walter Cunha, sabe-se que um advogado ele tem um papel importante na sociedade, tanto que é chamado de doutor. É uma pessoa separada, doutor e importante no sentido de prestar uma função social, que é o papel do advogado. Quer dizer, cuidar do direito das pessoas que a ele confia os seus anseios, os seus problemas também. Agora, o cidadão, ele peca, qualquer coisa, não, está na mão do meu advogado, mas o advogado também não é Deus. Como fazer para cuidar? E um bom escritório tem que ter ali uns 30, 40 causos para resolver. E como cuidar de cada detalhe desse? Bom, aí nós temos duas vertentes, né? Uhum. A vertente jurídica, o advogado hoje, ele está preparado com o avanço tecnológico, principalmente com essa questão do processo eletrônico, do processo se tornar eletrônico, digital, os arquivos em PDF, enfim. Todo escritório de advocacia, todo advogado está se tornando capacitado e preparado com sistemas para controle e gerenciamento dos processos. A Associação dos Advogados, por exemplo, ela disponibiliza para todos os seus associados um sistema de gerenciamento, de controle de processo. Então, quando há uma intimação do juiz, o sistema capta essa intimação, vai para esse software e o advogado é alertado todos os dias que há uma intimação processual. Todo dia? Todo dia, que há uma intimação processual para ele fazer a leitura. Fica piscando, quando ele loga no sistema, fica piscando lá uma luzinha vermelha para ele ler aquela publicação. Ele faz a leitura e dá o andamento conforme deve ser dado o segmento no processo. E ali mesmo ele responde, já li, já recebi, já fiz isso. Exatamente, ali ele consegue fazer a leitura dessa intimação processual, ele consegue dar o encaminhamento, fazer a baixa, consegue mais. Ele consegue cadastrar o seu cliente, enviar por e-mail para esse cliente aquela intimação processual e consegue fazer o controle financeiro do escritório dele. Olha para você ver. Controle financeiro, com emissão de boleto bancário, enfim. É um sistema completo para um escritório de advocacia. Isso é uma vertente. Nós estamos falando aqui do advogado. Do outro lado, nós temos o cliente. Né? Os escritórios e o cliente sempre deve motivar o seu advogado a disponibilizar o acesso para que o cliente também possa acompanhar. É claro que o cliente, ele entra na ação judicial, né? Ele tem 1, 2, 3 causas, ações ali, ele entra todos os dias para ficar lendo, acompanhando aqueles processos. E lembrando que o advogado só toma conhecimento do andamento de uma ação judicial quando ele é intimado pelo Diário de Justiça Eletrônico, que é nada mais nada menos que o Diário Oficial. E aí o sistema faz a captação, a captura dessa intimação e encaminha para o advogado que faz a leitura e dá andamento no processo. O cliente, sim, deve sempre acompanhar. Lembrando que jamais ele deve intervir na frente do seu advogado. Porque o advogado é o responsável pela causa. Não acontece muito, não é muito raro acontecer isso. O cliente faz uma leitura de uma intimação processual e já liga para o advogado: doutor, o senhor tem que fazer isso. Na verdade, a responsabilidade jurídica da condução daquela ação é do advogado. Então, compete ao advogado representar o seu cliente. A leitura, ela é importante para que o cliente tenha conhecimento daquilo que está ocorrendo na sua ação judicial. O cliente liga para o advogado e fala: olha, recebi a intimação aqui, agora você vai lá e dá a entrada. E isso é bem tupiniquim, não é? Às vezes acontece, como eu me coloco, quando um cliente liga, conversa comigo, eu me coloco como sendo paciente da área médica. Né? É muito comum quando eu vou ao médico, fazer uma consulta, de repente o médico te passa um medicamento, igual agora, eu estou um pouco fanho em virtude de uma sinusite. E aí passei ao médico, ele prescreveu uma receita, é natural nós já consultarmos no Dr. Google. É natural, não é verdade? E aí nós consultamos e muitas das vezes até questionamos o médico: poxa, doutor, mas isso aqui
todo e qualquer medicamento, se nós lermos atentamente as bulas, nós ficaríamos, eu particularmente, eu fico com receio, porque a bula vem com uma regra extensa. Verdade. E bastante preocupante, né? Bom, assim também, eu acredito que seja o cliente da área da advocacia. O cliente, quando ele lê uma intimação processual, ele é natural, é absolutamente natural, ele ficar ali um pouco perplexo, ficar preocupado, ansioso com aquela decisão ou com aquele despacho do juiz. Mas sempre deve prevalecer a confiança depositada no seu advogado, que é a pessoa capacitada para então poder conduzir essa ação judicial, assim como o médico para prescrever a receita. Doutor, apenas os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil é que podem praticar os atos privativos da atividade de advocacia. Se não passar na ordem, porque tem bons advogados, pelo menos a gente nota isso, mas que ele não tem bons bacharéis, mas que não são advogados. Ele pode ser um excelente bacharel, mas se não tiver o número da ordem, ele não pode advogar. Sem dúvida. Ele não pode advogar porque a advocacia, o exercício da advocacia só é permitido àquele que está regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso que eu parabenizo, sou a favor e defendo o exame de proeficiência, que é o intitulado exame de ordem, para que se faça uma seleção natural e para que possa, então, permitir essa outorga, o exercício da advocacia, para aquele profissional que demonstra aptidão e preparo para, então, poder defender os interesses dos seus clientes. O advogado incumbe a ele a defesa de diversos interesses, inclusive da própria vida. Quantos não são os advogados que ajuizam ações, ali postulando medidas de urgência para medicamentos, para internações e tantas outras causas de tal natureza. Por isso, a necessidade do advogado estar sempre bem preparado e lembrando que advogado é somente aquele que é regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, inclusive, há um site chamado, posso aqui dizer, onde qualquer pessoa pode consultar. O endereço do site é cna.oab.org.br, que é o Cadastro Nacional de Advogados. Lá você consegue consultar se a pessoa é advogado ou não, por intermédio desse site, cna.oab.org.br. cna.oab.org.br. Exatamente. Lá você consegue consultar todo advogado inscrito no Brasil todo. Então, e o que é CNA, doutor? Cadastro Nacional dos Advogados. Eu posso fazer uma consulta, por exemplo... Ela é pública. No próximo bloco, então, vou fazer a consulta do Dr. Walter Cunha. Por favor, fique à vontade. Qualquer cidadão pode fazer Qualquer isso? cidadão, o site é aberto para qualquer pessoa. Ele pode consultar por intermédio do número do registro ou consultar também pelo intermédio do nome do seu advogado. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e na volta, no último bloco de hoje, doutor, eu gostaria de voltar ao assunto das causas sociais da Associação dos Advogados aqui de São José dos Campos. Podemos finalizar o programa com esse chamamento à sociedade? Vamos juntos. Um breve intervalo, Dr. Walter Cunha, presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos e vice-presidente da FADESP, que é a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Presença no estúdio do Dr. Walter Cunha, ele que é o presidente da Associação dos Advogados e vice-presidente da FADESP. Em nossa programação aqui no Clique Jornal, abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, o Conlutas, a CUT, o CTB, os movimentos sociais, a cultura, passando por amenidades, por causos e até mesmo filosofias e religiões. Sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões em horários alternativos às 21 horas, dando assim mais espontaneidade e dinamicidade ao nosso jornalismo. Lembrando que você, ouvinte, pode interagir com os nossos entrevistados também. Dr. Walter, o senhor falava no bloco anterior a respeito do CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. É uma consulta online. Eu estou aqui, CNA, Cadastro Nacional dos Advogados, e a gente, pelo nome, consegue... Pelo nome, você consegue realizar a consulta pelo nome e também pelo número de inscrição do advogado e pelo estado no qual ele é vinculado. Eu vou fazer aqui uma busca, por favor. Mas por que o cidadão faria isso? Para saber sobre se o advogado é legal ou se ele não é legal, até porque existe as questões, as consequências que a lei atribui à prática ilegal dos atos privativos dos advogados, especialmente por pessoa não inscrita na OAB. É por isso? Bom, isso trata-se de uma conduta penal, né? Aquela pessoa que exerce a atividade da advocacia sem ser regularmente inscrito na Ordem dos Advogados. E se você consultar o seu pseudo-advogado no CNA e ali ele não estiver inscrito, deve então essa pessoa procurar a subseção da OAB local e também lavrar um boletim de ocorrências acerca da conduta dessa pessoa que se passou por um advogado e não está inscrito no Cadastro Nacional dos Advogados. Permita então, doutor, usar o seu nome aqui, é uma matéria jornalística que a gente está fazendo, mas façamos de conta que estou consultando um advogado que vai me defender uma causa. É Walter Cunha? Walter Xavier da Cunha Filho. Mas é com W? Com W. Com W. Então eu vou colocar aqui Walter Xavier da Cunha Filho. Da Cunha Filho. Confesso para você que nessa foto eu tinha um pouco mais de cabelo. Não cheguei lá ainda. Bom, agora, subseccional, todas? Todas. Ele vincula todo o Brasil. Você pode fazer uma pesquisa por todo o Brasil. Só isso? Só pelo nome? Só pelo nome, Walter Xavier pesquisar. Da Cunha Filho. E eu vou aqui pesquisando, Walter, atenção. Marque a caixa, não sou um robô para realizar a pesquisa. Vamos lá, dizendo que eu não sou um robô. Isso é um sistema de segurança para evitar os hackers, né? Os spams. Então ele inclui esse sistema de segurança. Clicou ali, liberou o acesso? Ainda não. Clique na caixa, não sou um robô. Eu já coloquei aqui.
Vamos lá, eu acho que não está o nome do Dr. Walter aqui não, olha lá. Já aplicou agora a pesquisar. A pesquisar. Vamos lá, vamos tentar aqui. Encontrou. Ah, tá aqui. Walter da Cunha, já. A inscrição 302814. Isso, aí você pode clicar sobre o nome da pessoa que vai abrir uma tela com a foto e o endereço do escritório. Maravilha, né? Tá aqui. Walter Xavier da Cunha Filho, inscrição 302814, São José dos Campos. Endereço. Um pouco mais de cabelo, né? Um pouco mais de cabelo aqui, doutor. Doutor Walter, mas está aqui um endereço chique aqui de São José dos Campos e o telefone também. Olha que bacana, quer dizer, a OAB, ela é essencialmente correta no trato dos seus associados ou não? Não tenha dúvida. Inscritos. Não tenha dúvida, é uma instituição renomada e consagrada. E assim também a Associação dos Advogados buscamos estarmos sempre dispostos aos nossos colegas, aos nossos associados, para poder oferecer a melhor prestação de serviço possível. Agora, então, na Associação dos Advogados, se eu colocar lá a Associação dos Advogados e colocar o nome do advogado, também vai me trazer essa informação? Não, por quê? É exatamente muito importante. A Ordem dos Advogados, ela tem uma função institucional que é regular a atuação, o exercício da profissão da advocacia. E a sua função legal permite, então, expor o banco de dados, a foto, o nome dos advogados, até para que possa, então, trazer segurança jurídica para a sociedade. A Associação dos Advogados, ela tem uma outra finalidade. Ela procura oferecer lazer, saúde, esporte, benefícios e serviços aos advogados, bacharéis em direito e também aos estagiários. Então, não há ali colisão entre as funções das instituições. São funções diversas. Né? Nós não fazemos esse tipo de trabalho de expor ou permitir essa consulta, porque não podemos realizar essa função por ser incumbência específica da OAB. Que maravilha, doutor. Para uma empresa, para um empresário, ele pode usar a advocacia preventiva, a advocacia extrajudicial? Deve, Paulo Silva, deve. Há aquela máxima, né, um ditado popular, que deve sempre consultar um advogado para não contratá-lo. Isso é um dito popular que eu costumo trazer sempre em debates esse assunto. Consultar um advogado, fazer uma consulta, fazer a prevenção de uma atuação jurídica é de suma relevância, assim como realizamos preventivamente os exames médicos. Volto de novo a comparar no exercício da medicina. Toda pessoa que não quer ser submetida a uma intervenção médica, muitas das vezes no futuro, ele hoje faz um exercício, ele procura manter a saúde estável, ele procura sempre fazer os exames regulares. Pelo menos é isso que eu ouço sempre dos médicos, que deve sempre, toda e qualquer pessoa, praticar o exercício físico, atividade física e também fazer os seus exames regulares. Na advocacia é semelhante. A pessoa que não quer estar arrolada a uma ação judicial, seja como autor, seja como réu, é sempre muito importante ela consultar um advogado sobre os seus atos civis, os atos da vida. Por exemplo, se você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, ou você vai vender uma casa, vender um bem, seja ele de pequeno, médio ou de alto valor, é de suma relevância você consultar um advogado para saber se os documentos, se a relação jurídica estabelecida está dentro da legalidade, se está respeitando as normas, entender o risco do negócio e tantos outros. Por exemplo, até casamento, podemos falar aqui em casamento, o regime de casamento que o casal irá se adequar. É muito comum os cartórios lavrarem os casamentos no regime de comunhão parcial de bens. E a pessoa acaba, às vezes, se casando ali no regime de comunhão parcial de bens, sem o entendimento jurídico do que é o regime de separação de bens, o regime de comunhão universal de bens, ou final dos aquestos. É muito importante a pessoa consultar um advogado para todo e qualquer ato que ela for emanar na vida. Muito bem. Doutor Walter Cunha, a responsabilidade social da Associação dos Advogados, então, com os seus associados, que são os advogados, com os bacharéis
e também com os estagiários. Sim. E agora, definitivamente, abrindo esse espaço à sociedade. O presidente da Associação dos Advogados, os sindicatos, nas causas políticos sociais. Nós nos colocamos à disposição para debatermos assuntos sociais. Eu estive recentemente na Câmara Municipal em uma audiência pública acerca da lei de zoneamento do município. Nós tivemos essa oportunidade, um convite da Câmara Municipal e participamos. Isso foi no final do ano passado. E ali nós, inclusive, pudemos participar dos debates da lei de zoneamento aqui da região do Jardim Esplanada e etc. É muito importante a presença da Associação dos Advogados, que detém o seu corpo de diretores, todos os advogados capacitados, então, para debater o assunto, e a associação também quer ouvir a sociedade. Então, por isso que nós abrimos as portas da associação para os sindicatos, para outras associações, para os representantes de bairro poderem estarem na Associação dos Advogados expondo, externando o seu posicionamento social. Bom, lembrando que não é atendimento jurídico gratuito e nem a justiça gratuita. Não se confundem. Não se confunda, não adianta bater na porta da associação, olha, eu ouvi dizer que eu posso arrumar um advogado. Nada disso. Não, isso é de incumbência da Defensoria Pública do município. A Associação dos Advogados está ali para ouvir a necessidade do município e, por intermédio dos mecanismos legais, poder tomar iniciativas que sejam de interesse dos seus associados. Vou dar um exemplo no caso dos artistas de rua. Sim. Deve um grupo de no mínimo 3 procurar falando em nome da sociedade. Nesse caso específico, nós fizemos uma consulta prévia do projeto de lei e verificamos ali um dispositivo contra a Constituição Federal. Então, é nessas situações que a Associação dos Advogados irá participar. Exemplo também, a lei de zoneamento do município. Então, nós queremos ter a oportunidade de conversarmos com as associações de bairro, com as lideranças políticas locais, para entendermos o cenário que está a nossa sociedade e aí podemos também fazer a nossa manifestação, aquilo que for de interesse social. Dr. Walter Cunha, presidente da Associação dos Advogados aqui de São José dos Campos e também vice-presidente da FADESP, a Federação dos Advogados do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista e participação aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, Paulo Silva, me coloco sempre à sua disposição, obrigado pelo convite e em breve estaremos juntos novamente com todos vocês, porque é um prazer muito grande estarmos aqui na SINDCT. Muito obrigado, doutor. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a nossa colega, a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.